Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Matheus e hoje nós estaremos estudando sobre o capítulo 5 de Daniel, que fala sobre a queda de Babilônia. Mas antes de começarmos, vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor Deus está nos céus, santificado seja o nome do Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por todos que estamos aqui. Senhor, peço que me use para que eu fale só de si mesmo, mas não de outras coisas, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 5 do livro de Daniel, ele é bem autoexplicativo. Eu vou praticamente ler fazendo alguns breves comentários. E também vou acrescentar alguns trechos do livro do pastor Stephen Haskell, que acrescentará informações históricas de extrema importância para nós, pois o que aconteceu no passado se repetirá em nossos dias em um futuro muito próximo. Aqueles que estiverem com uma Bíblia, abram no capítulo 5 do livro de Daniel. Daniel 5:1. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores, e bebeu vinho perante os 1000. Esta seria a última noite de Babilônia, como nação. Algumas pessoas dormiam em paz, inconscientes, enquanto que outras se divertiam, dançavam, satisfaziam seus vícios, despreocupados, praticando orgias nos salões do palácio. Continuando, versículo 2. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata, que o seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo, que estava em Jerusalém, para que o rei e os príncipes e suas esposas e concubinas pudessem beber neles. Mas de Deus não se escarnece. Olha o que está escrito em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Versículo 3. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas, beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Isso lembra alguma coisa parecida nos nossos dias? Na mesma hora, surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte do castiçal, sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei, e os pensamentos o atribularam, tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram, e os seus joelhos batiam um contra o outro. Agora, eu convido a todos que imaginem a cena, e o meu pai vai trazer para nós algumas considerações do pastor Stephen Haskell, do livro A História de Daniel, o Profeta. Você pode ler para nós, pai? Sim. Belsazar festejava com 1000 dos seus cortesões. A música ressoava no salão esplendorosamente iluminado. Os nobres rodeavam as mesas suntuosamente servidas. Mulheres e concubinas do rei adentravam aquelas salas. Era uma festa a Baco, uma divindade babilônica. E bebiam a saúde do rei em seu trono. E ele ordenou que os vasos sagrados fossem trazidos do templo, para mostrar que nenhum ser, humano ou divino, poderia levantar a mão contra ele, o rei de Babilônia. O copo de ouro cheio de vinho foi erguido e a bênção de Bel invocada. Mas nunca alcançou os lábios do semi-embriagado rei. Sua mão estava paralisada. Aqueles vasos tinham sido moldados por mãos divinamente qualificadas, segundo modelos celestes. Anjos os tinham vigiado ao serem retirados do templo em Jerusalém e levados para a Babilônia. Mensageiros divinamente designados os tinham guardado, e sua presença no templo pagão era um testemunho do Deus dos judeus. Algum dia o silêncio seria quebrado. A profanação do seu templo não permaneceria impune para sempre. Esse tempo veio quando o rei levantou a taça cheia de vinho espumante. Sua mão ficou rígida, pois na parede oposta, em contraste com as luzes, havia uma mão pálida, escrevendo palavras numa língua desconhecida. A taça de vinho caiu ao chão. O semblante do rei empalideceu. Ele tremia violentamente, e os seus joelhos batiam entre si, e até o lindo cinto de seus lombos se soltou e caiu para um lado. As gargalhadas cessaram. A música foi interrompida à distância. Aterrorizados,
1000 convidados mudaram a visão do rosto do rei para a escrita da parede. Obrigado. Agora, continuando, versículo 7. O rei bradou, ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios de Babilônia: Aquele que ler este escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido com escarlate, terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e será o terceiro governante no reino. Terceiro, porque na verdade Belsazar era o segundo no reino, pois o primeiro era Nabonidos, que foi genro de Nabucodonosor e se encontrava em Temã, na região da Arábia Central. Continuando, versículo 8. Então entraram todos os homens sábios do reino, mas eles não puderam ler o escrito, e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores ficaram atônitos. Agora, mais algumas considerações do livro do pastor Stephen Hasper. Você lê para nós, pai? Sim. Os astrólogos e adivinhos caldeus foram chamados, mas a escrita era sem sentido para eles. Aqueles que ensinavam todas as línguas terrenas não conseguiram reconhecer a linguagem do céu. Os 4 caracteres estranhos mantiveram-se como primeiramente vistos, estampados em letras de fogo sobre a parede. Durante dias, o cerco de Babilônia havia se mantido. Os portões foram fechados e suas paredes foram consideradas inexpugnáveis, enquanto dentro da cidade havia provisões para 20 anos. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, contudo, de mim virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. Jeremias 51, verso 53. As fortalezas mais seguras que o homem pode construir são esmagadas como uma folha seca, quando a mão de Deus está sobre elas. Mas esta era uma lição que os governantes de Babilônia ainda não tinham aprendido. O pai da iniquidade, que incitava esses governantes para mais profundo pecado, ainda não havia experimentado a debilidade de sua causa. Céu e mundos não caídos observavam o progresso dos acontecimentos nessa grande cidade, pois era o campo de batalha das duas forças poderosas, do bem e do mal. Cristo e Satanás aqui contendiam. Anjos invisíveis aos olhos humanos, quando reuniram os animais para dentro da arca antes do dilúvio, tinham reunido as forças contra a Babilônia. Deus estava usando homens que não o conheciam como Deus, mas que eram fiéis ao princípio e queriam fazer o que era certo. A Ciro, o líder do exército persa, que agora estava do lado de fora das muralhas da cidade, Deus havia dito que estenderia a mão para fazê-lo forte. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado, para subjugar nações perante ele, e eu afrouxarei os lombos dos reis para abrir perante ele os portões duplos. E os portões não estarão fechados. Eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. Isaías 45, versículos 1 e 2. Enquanto Belsazar e seus nobres bebiam e festejavam, o exército de Ciro estava baixando as águas do leito do rio Eufrates, preparando-se para entrar na cidade. Sendo os caldeus incapazes de ler a escrita na parede, o temor do rei aumentou. Ele sabia que se tratava de uma repreensão à sua festa sacrílega, e ainda assim não podia saber o significado exato. Em seguida, a rainha-mãe lembrou-se de Daniel, que tinha o espírito do Deus Santo, e que tinha sido feito mestre dos magos nos dias de Nabucodonosor, como resultado da interpretação do sonho do rei. Obrigado. Agora, continuando no versículo 10. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa de banquete. E a rainha falou e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te atormentem os teus pensamentos, e nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino em que habita o Espírito dos santos deuses. E nos dias de teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. A rainha aqui possivelmente fosse a esposa de Nabucodonosor. Agora, continuando, versículo 12.
Porquanto um espírito excelente e conhecimento, e entendimento, e interpretação de sonhos, e entrega de duras sentenças, e a solução de dúvidas, encontram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora chame-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: És tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, entendimento, excelente sabedoria encontram-se em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim, para lerem esse escrito, e me fazerem conhecer a sua interpretação. Porém, eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti, que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a tua interpretação, serás vestido com escarlate e terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço, e será o terceiro governante no reino. Agora, mais algumas considerações do pastor Stephen Haskell. Você levará a nós, pai? Sim. Em Israel, as crianças recebiam nomes sob a instrução do Espírito, e esses nomes eram uma expressão do caráter. Quando Deus mudava um nome, como no caso de Abraão, Jacó ou Pedro, era por causa de uma mudança de caráter do indivíduo. Fiel ao nome que lhe fora dado por sua mãe, aparece Daniel, que significa o juízo de Deus, para reivindicar a verdade. Nabucodonosor o havia chamado de Beltesazar, em homenagem ao deus babilônico Bel, mas até o fim este hebreu que conhecia o Senhor permaneceu fiel ao nome que Deus lhe dera, como mostra o verso 12 deste capítulo. Ele não falou com palavras lisonjeiras, como os homens que se professavam sábios do reino tinham feito, mas falou a verdade de Deus. Foi um momento intenso, restava somente 1 hora para que se desse a conhecer o futuro. Daniel agora era um homem idoso, mas com firmeza renunciou a todo o desejo de recompensas ou honra, e passou a recapitular a história de Nabucodonosor, e os procedimentos do Senhor com aquele governante, seu domínio e glória, sua punição por orgulho, e o seu reconhecimento posterior da misericórdia e poder do Deus que criou os céus e a terra. Ele repreendeu a Beltesazar por seu desvio aos princípios verdadeiros e por sua grande maldade e presunção. Obrigado. Agora, continuando o versículo 17. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: Fique para ti os seus presentes, e dá as tuas recompensas para o outro. E eu, contudo, lerei o escrito para o rei, e lhe farei conhecida a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai, Nabucodonosor, um reino e majestade, e glória e honra. E por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, mantinha vivo. E a quem queria, erguia, e a quem queria, derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como dos animais. E a sua habitação foi com os jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soubesse que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens, e estabelece a quem ele quer. Lembra do capítulo 4 de Daniel? E tu, seu filho, ó Beltesazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubesses tudo isto. Porém, se levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da tua casa diante de ti, e neles beberam vinho, tu e seus senhores, tuas esposas e tuas concubinas. E tu tens louvado os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus em cuja mão está o teu fôlego e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Agora, mais algumas considerações do livro do pastor Stephen Haskell. Você lê para nós, pai? Sim. Simples e diretas foram as palavras de Daniel. Beltesazar tinha pisado o solo sagrado,
Ele tinha colocado as mãos profanas sobre coisas santas, tinha cortado os laços que unem o céu à terra. E não restava caminho para que o Espírito de Deus, que dá a vida, o alcançasse, ou a seus seguidores. Dia após dia, seu fôlego de vida tinha-lhe sido dado, um símbolo da respiração espiritual. Mas ele louvava e agradecia aos deuses de madeira e pedra. Cada um de seus movimentos tinha sido em virtude do poder do Deus do céu, mas ele tinha prostituído esse poder em uma causa profana. O que ele não podia ver escrito em sua própria respiração e músculos, o que ele não sabia ler em seus próprios batimentos cardíacos, Deus escreveu em caracteres místicos na parede do palácio, de fronte do castiçal. As pessoas esperavam ansiosamente Daniel virar-se para a escrita na parede e ler a mensagem traçada por uma mão angelical. A mão foi retirada, mas 4 palavras terríveis mantiveram-se. O profeta anunciou o seu significado: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Contou Deus o teu reino e o encerrou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ao tratar com homens, Deus sempre usa uma linguagem que apela fortemente à sua compreensão. Isto é ilustrado na escrita sobre a parede. É uma crença comum entre os idólatras de que os deuses pesam as ações em balanças e que, se as boas ações superam as más, o indivíduo entra em uma recompensa. Se o resultado oposto é obtido, segue-se a punição. A linguagem, portanto, era familiar ao rei Belsazar. Para os magos que permaneceram ouvindo quando Daniel dava a interpretação, as palavras soaram com força peculiar, devido sua familiaridade com os costumes religiosos. Para os que conhecem a Deus, a atitude do Senhor em relação ao pecador é muito diferente. Mesmo assim, o símbolo dos pesos e balanças é aplicável. Para que esse assunto seja entendido, Deus tinha enviado uma explicação pelos profetas Ezequiel, no capítulo 33, e Isaías, no capítulo 59. Quando o homem peca e morre sem arrependimento, ele está separado de Deus, porque as nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus. E o homem não pode ser salvo. Se um homem ama a Cristo e o aceita, juntamente com sua justiça, o caráter de Cristo é escrito ao lado do nome desse homem no livro do céu. E enquanto o amor pela verdade for acatado, o homem se acha guardado em Cristo e é reconhecido pelo caráter de Cristo. Deus lida com os homens no presente. Podemos ter sido o pior dos pecadores, mas, se hoje estamos escondidos em Cristo, o céu leva em consideração apenas nossa posição atual. E foi assim que Deus lidou com as nações. E isso responde à pergunta por que Nabucodonosor podia um dia estar em graça diante de Deus e no dia seguinte estar em condenação, porque a atitude de Zedequias foi condenado uma vez e em seguida novamente lhe foi dito que estava em seu poder salvar Jerusalém. Deus deu aos monarcas babilônicos uma abundância de tempo para aceitá-lo. Ele esperou por muito tempo. O santo vigia pairou por bom tempo sobre o centro de governos terrenos. Todas as bênçãos que o céu podia conceder foram dadas para atrair o reino para o lado correto. Contudo, por último, o fino cabo que ligava a terra ao céu se rompeu. Não havia mais canal para o fluxo do Espírito Santo. Daí somente morte poderia resultar. Obrigado. Agora, continuando no versículo 24. Então, dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi essa escrita. E este foi o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação do escrito. Mené, Deus contou o teu reino, e o finalizou. Tekel, tu fostes pesados na balança, e encontrado em falta. Pérez, que é o plural de Ufarsim, teu reino foi dividido, e dado aos medos e aos persas. Então ordenou Belsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate, e colocaram uma corrente de ouro ao redor de seu pescoço, e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade.
Mais uma última consideração do pastor Stephen Haskell. Você lê para nós, pai? Sim, mal tinha o manto escarlate sido colocado sobre Daniel e a corrente de ouro pendurada ao seu pescoço, e os gritos do exército invasor soaram através do palácio. Em meio à festa e tumulto, ninguém tinha notado que as águas do Eufrates estavam diminuindo continuamente. O exército de Ciro, que durante muito tempo tinha sido mantido à distância pelas paredes maciças, estava ansiosamente observando o rio. Este foi desviado do seu curso, e assim que a água tinha diminuído suficientemente para permitir aos homens uma passagem no leito do rio, entraram a partir de lados opostos da cidade. Em seu sentimento de imprudente insegurança, os babilônios tinham deixado abertas as portas nas paredes que se alinhavam às margens do rio dentro da cidade. Assim, os persas facilmente invadiram a cidade pelas portas abertas. Um correio correrá para encontrar o outro, e um mensageiro para encontrar outro, para mostrar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi capturada de todos os lados. Jeremias capítulo 51, versículo 31. A pena inspirada descreve a derrubada do reino mais vividamente do que qualquer historiador humano. Desses convidados para o banquete de Belsazzar, disse: no seu calor farei as suas festas, e eu os embriagarei, para que possam regozijar-se e dormir um sono perpétuo. E não acordem, diz o Senhor. Eu os derrubarei como cordeiros para a matança, como carneiros juntamente com bodes. Jeremias, capítulo 51, versículos 39 e 40. Então, como se o olho do profeta não conseguisse separar Satanás do reino que ele tinha por tanto tempo controlado, exclama: como foi Sesaque tomada, e como está o louvor da terra inteira surpreso, como foi a Babilônia tornada um assombro entre as nações. Jeremias 51, versículo 41. Obrigado. Babilônia sempre foi símbolo de confusão, desde a Torre de Babel. Os filhos dos homens insistem em desafiar o Criador e perseguirem os filhos de Deus, aqueles que procuram fazer a vontade do Senhor. Hoje, tipologicamente, uma Babilônia espiritual se levanta contra o Criador e o seu remanescente. Haverão decretos e ocorrerão perseguições, e o que aconteceu no passado certamente se repetirá. Que estejamos preparados para esses tempos difíceis que se aproximam, pois fiel é aquele que prometeu. Jesus prometeu que voltaria, e ele voltará. Da mesma forma que a Babilônia do rei Belsazzar estava embriagada com as tradições por ela criada, o mundo hoje se embriaga com as tradições que não vêm de Deus. A maioria está distraída em festas e diversões mundanas, mas o momento da vingança do Senhor chegará, pois o rei de Babilônia estava cercado pelo exército de Ciro. Assim como nós, hoje, estamos cercados de filosofias humanas, mas ainda assim se sentia protegido por seus muros, teoricamente intransponíveis. Nós teremos maiores detalhes quando estudarmos o livro de Apocalipse. É isso. Terminamos aqui o nosso estudo de hoje. No próximo vídeo, o meu pai estará falando sobre o perdão. E no meu próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o capítulo 6 de Daniel, que fala sobre o testemunho de Daniel na cova dos leões. Para finalizar, vamos orar? Senhor Deus está nos céus, gratos por mais esta oportunidade. Por favor, Senhor, nos perdoe e nos abençoe. Nos ajuda para que possamos estar firmes ao seu lado, pois pedimos em nome de Jesus. Amém.